Bom dia a todos e todas. Estamos dando início a esta reunião pública da Comissão de Fiscalização e Tá sem som? Agora sim? Então, retomando, bom dia a todos e todas. Estamos dando início a esta reunião pública da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara Municipal. Aqui ao meu lado, os vereadores e membro Marcelo Afonso e Guilherme Berriel Cardoso. O processo é o 265 de 2022, processo iniciado, tendo em vista as apurações em torno do acidente ocorrido em dezembro com o veículo da Secretaria de Educação, que foi alvo dessa colisão por parte de uma empresa de transporte de combustíveis. Nós fizemos diversas reuniões acerca disso, por conta não só do nosso interesse em relação à responsabilidade objetiva da administração no tocante ao veículo ofertado, que acabou aí na iminência de poder ter se transformado numa grande tragédia, porque transportava nossos alunos para o Conservatório de Tatuí. Graças a Deus, nós não tivemos fatalidade, mas esse debate teve várias vertentes. A vertente de hoje repousa especificamente no tocante aos alunos que voltaram para as aulas, que retomaram as aulas no conservatório, agora no mês de março, e cujos instrumentos musicais, até aquele momento da última reunião havida aqui na semana passada, 100 dias após o acidente, ainda não haviam sido repostos. Algumas informações fornecidas naquela reunião, naquela oportunidade, nos levaram a encaminhar para esta reunião de hoje, onde nós estabelecemos a necessidade de que o representante das famílias, o presidente do Conselho da Cultura, Paulo Maia, pudesse se reportar formalmente à empresa, talvez na perspectiva de uma notificação extrajudicial quanto ao prazo, assim como a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura também reportar-se à empresa, deixando claro que essa responsabilidade, este acordo de bastidores, o bastidor estava parecendo levar tempo demais e os nossos jovens, infelizmente, estavam fazendo aí as suas primeiras aulas com instrumentos emprestados aí da banda e orquestra, o que não nos parece nem assertivo nem correto. Então, hoje nós combinamos de retomar essa discussão, ficamos de convidar o advogado da empresa referida, o Dr. Carlos Augusto Pivetta, para participar desta reunião e nos ofertar informes mais detalhados, assim como o representante das famílias, Paulo Maia, também presidente do Conselho da Cultura, e os nossos secretários. E fizemos questão também de falar da importância de que o jurídico da máquina pública, a Secretaria de Negócio Jurídico, também estivesse envolvida nessa discussão, porque dos apontamentos e críticas feitos na última reunião é justamente no sentido de que a percepção é de que faltou uma junção de todas as secretarias e da própria administração em deixar claro que esse lapso temporal estava se prolongando muito, além aí do que parecia razoável no tempo para o cumprimento desse acordo aí inicialmente estabelecido. Eu gostaria de perguntar qual dos secretários gostaria de começar informando que providência tomou em relação a isso, se ofícios ou e-mails foram enviados, e depois quero ouvir o Paulo Maia e o
o doutor Carlos Pivetta, que não tem obrigação, né, mas gentilmente atendeu o nosso pedido, não tem obrigação de participar, né, é convidado, não pode ser convocado, já que representante jurídico de uma empresa privada, mas, republicanamente, gentilmente, o doutor Carlos está participando conosco virtualmente e vai falar também aqui para nós na sequência. Então, gostaria de ouvir o secretário de Cultura sobre, da última reunião, Paulo, até a presente data, quais os passos que foram dados pela administração. Olá, bom dia a todos. Bom, a gente enviou, logo após aquela reunião, no dia 16 de março, um convite, né, para o Dr. Carlos para a reunião. Ele está comparecendo aqui com a gente. Ele mandou um áudio, né, pelo WhatsApp para mim, logo em seguida. Ele disse que recebeu, né, o nosso convite dos secretários, o Paulo da Cultura e também o Nilson da Educação e também da Câmara. Porém, ele entende que isso, ele mandou um áudio, né, no WhatsApp, ele disse que, porém, ele entende que, por se tratar de uma audiência pública e a atuação dele ser jurídica, ele não vê a forma de que eles possam contribuir naquilo que eles já estão fazendo. Que ele conversou com os alunos quando veio para Bauru, né, e comprometeu a devolver, sim, os instrumentos e reparar o prejuízo. Dentro de um atraso, ele está afirmando que ele está ele entende que é um atraso e estão firmemente em fazer, e estão na fase de fechamento aí dos documentos jurídicos, que já tem o orçamento também em mãos e que farão o pagamento do prejuízo dos instrumentos. Essa foi a mensagem do Dr. Carlos, advogado da empresa, uma mensagem por WhatsApp, foi isso que ele mandou para a gente. Secretário de Educação, quer acrescentar alguma coisa? Vereadora, vereadores, bom dia. Eu só reafirmo isso. Nós fizemos esse ofício, foi conjunto das duas secretarias, né, convidando o advogado para que pudesse vir aqui, e houve essa resposta, mas foi para o Paulo. Mas, pelo visto, ele está participando, então acho que ele vai poder colocar o posicionamento da empresa de forma, mesmo que virtual, aí com a senhora. Tá. Que, na verdade, tem um argumento colocado pelo Dr. Pivetta, que é o seguinte, eu não sei o convite de vocês, como que saiu o e-mail, mas trata-se de uma reunião pública. E ele havia interpretado, não sei se porque isso continha no ofício que vocês encaminharam ou não, o contexto de audiência pública. E na audiência pública ele realmente não estava disposto a participar. Tratando-se de reunião pública, ele se dispôs gentilmente a participar aqui, ainda que virtualmente, já que a empresa está sediada em um outro município, que nós aqui queremos agradecer neste momento. Quero ouvir agora, antes de passar para o Carlos, o Paulo Maia, representando os estudantes e as estudantes. Bom, boa tarde a todos. Estela, como eu disse, nós temos um interlocutor com o Carlos, que é o advogado Jorge Moura. E o Jorge me passou que o seu Carlos mandaram os instrumentos, os alunos aprovaram, e hoje pela manhã o Jorge me disse que parece que os instrumentos foram comprados, e o Jorge está formalizando o acordo de cessão de danos materiais para todos os alunos assinarem. Eu acho que com isso já ter os instrumentos em mãos. Vamos então ouvir o Carlos Pivetta. Carlos, bom dia. Obrigado pela deferência em participar. A gente tem procurado utilizar aqui a Comissão de Fiscalização e Controle do Poder Legislativo como um mecanismo não só da fiscalização dos atos que envolvem o Poder Executivo, Carlos, mas também como uma mediação de alguns conflitos que acabam ocorrendo entre atos praticados pelo Executivo e que possam impactar, de alguma maneira, munícipes, né? De forma geral. Esse foi um acidente que repercutiu amplamente aqui,
e um dos pontos que tocou muito, não só a Câmara Municipal, mas a sociedade, foi a questão dos jovens envolvidos nesse acidente, não só pela questão do psicológico deles, que acabou realmente sendo afetado, passaram por um susto grande, graças a Deus, sem nenhuma fatalidade, mas durante esses 3 meses últimos aí, o anseio deles com o retorno das aulas e a perspectiva da reposição desses instrumentos. Então, gostaria de pedir que você pudesse nos informar exatamente o ponto em que está, porque na última reunião ainda havia uma certa confusão das informações, tá? Por isso que a gente gosta sempre de deixar claro, aberto, público, porque aí, mesmo não se tratando de uma audiência pública, a imprensa, a sociedade, as famílias desses jovens, os demais vereadores da casa que também se envolveram nesse processo de fiscalização, podem ouvir e dar-se ou não por satisfeitos com os encaminhamentos. Por isso, a reunião de hoje, ao que eu fico imensamente grata com a sua participação, porque aí sim fica objetivamente uma palavra aqui por parte da empresa. Então, bom dia, seja bem-vindo e está com a palavra. Bom dia, senhora presidente vereadora desta reunião, senhores vereadores, secretários, representantes dos alunos. Na realidade, primeiro um esclarecimento, tem razão, secretário, quando recebi o convite, e efetivamente não é uma audiência pública, há um entendimento nosso no primeiro momento que fosse, e a orientação nossa no primeiro momento, e eu transmiti isso ao secretário, foi de que nós não participaríamos porque entendemos que se trata de uma questão jurídica e a nossa participação, além daquilo que nós já publicamente nos colocamos, poderia causar, evidentemente, talvez algum prejuízo à nossa defesa futuramente, se assim for necessário. Então, eu peço vênia à presidente para esclarecer apenas aquilo que já é público, que nós nos comprometemos, e não adentrar a outras questões. Efetivamente, é um acidente que tocou muito os representantes da empresa, ou representante da empresa. Nós fomos contratados rapidamente para tentar minimizar naquilo que seja possível, independentemente da culpabilidade da empresa, de seus prepostos, etc., eventuais danos aos alunos. Nós tivemos uma reunião aí em Bauru, onde nós colocamos essa intenção, e de lá para cá nós conseguimos solucionar uma das questões, que era de uma das alunas, que foi a quem teve, no meu entender, o maior prejuízo, inclusive físico e daí por diante. Já resolvemos, né, que é a Johanna, já formalizamos isso, inclusive, com o seu Dácio, com a presença dele, e ao mesmo tempo com o Dr. Jorge, num segundo momento com o Dr. Jorge, daí não mais com os pais de alunos, secretaria, nós entabulamos negociações, mas nós tivemos várias idas e vindas naturais desse processo, independentemente das razões que aconteceram, dizer aos vereadores, aos alunos, que apesar dessas situações que envolvem alguma segurança jurídica também para a empresa, que está disposta a colaborar ao máximo para que esses alunos não tenham que sofrer com a falta dos instrumentos, nós orçamos os instrumentos, estamos na fase da elaboração das peças técnicas, para que a gente possa efetivamente saber que, ao comprar aquele instrumento, o aluno concorde com aquela situação. Não adianta nós comprarmos o instrumento hoje, pensando que o aluno X irá recebê-lo, e no dia o aluno X fala, não quero, eu estou pensando em uma outra situação, ou não era esse o instrumento que eu imaginava receber, porque tem diferenças de marcas, de tipos, eu estou aprendendo bastante sobre isso. Então, é uma situação um pouquinho complexa, é natural essa pressa. Nós talvez pudéssemos agir, eu reconheço, um pouquinho mais depressa, mas entraram várias situações, entrou o carnaval, entrou final de ano, entraram várias circunstâncias,
E quero dizer que com o Dr. Jorge nós estamos na parte final disso tudo. Não posso falar em prazo, mas eu posso falar que são coisas de dias, semanas, para que a solução ocorra. Nós temos compreensão em não adentrar até em questões que a gente sabe que pode implicar na culpabilidade. Não é a intenção da reunião. Essa, em caráter exclusivo, não é. E as outras que o forem, seguramente não teremos aí a iniciativa de convidar o representante jurídico da empresa. Eu gostaria de perguntar aos vereadores se querem falar, e também ao representante das famílias, Paulo, se você também gostaria de aproveitar a oportunidade para qualquer dúvida em relação a isso. Pelo que eu estou percebendo aqui também, não estamos naquele ponto em que o problema vai ser resolvido semana que vem. Você também havia dito que esse acordo com a enumeração dos itens, marcas, etc., é algo que vocês já tinham superado há bastante tempo. Pelo menos na reunião passada, você disse que era coisa de mais de 40 dias, em que isso já estava, né, em tese, superado. E aí, sim, coube aí uma estranheza da sua parte como representante das famílias e dos alunos, por quanto ainda persistisse a demora. Então, vou deixar franqueado para você também, vou abrir aqui para os vereadores, se eles quiserem falar. Marcelo? Não, nossa, tá. Primeiramente, bom dia a todos. Agradecer. Acho que está sem a... Dá um negocinho desse aí. Aí facilitou. Parabenizar a todos mais uma vez, né, estar aqui, agradecer a Deus nesse momento. Eu acho que o advogado da empresa, ele frisou o que está acontecendo. A Estela já disse aqui com o Paulo, que é o representante dos pais. Eu acho que é só esse questionamento mesmo, Estela, de confrontar o que o advogado falou, o que o advogado das famílias estão falando, e o Paulo pode responder se realmente isso tudo está acontecendo. Eu acho que é isso. A colocação aí é fundamental e já agradeço aí. Obrigado. Bom dia a todos. Olha, eu só espero que os alunos, pelo menos os instrumentos, sejam ressarcidos o mais rápido possível, né? E que tenham uma boa vontade, tanto da empresa, né, em resolver esse problema também, porque os alunos são praticamente profissionais, né? Eles dependem muito dos instrumentos de trabalho deles, e nada mais justo fazer o ressarcimento conforme... porque existem instrumentos e instrumentos, né? Já definidos os instrumentos que eles... modelo, marca, tudo. Só uma questão de boa vontade para poder resolver tudo isso. É a única coisa que eu espero. Agilidade na resolução do problema, por parte da empresa. Paulo. Oi. Então, pelo que eu entendi agora, ouvindo o seu Carlos, a questão das marcas e dos instrumentos, esse documento, os valores foram levantados pela empresa com marcas, e os alunos já tinham confirmado que realmente eram aqueles instrumentos, ou feito as correções em cima de cada um. Pelo que eu entendi que o seu Carlos está falando, ele vai fazer o ressarcimento após a assinatura do acordo entre os alunos, ou a compra do instrumento vai ser feita após assinar o acordo? Porque aí eu acho que pode demorar mais assim, né? Permanece aí. Piveta, você pode explicar para nós? Eu também fiquei com essa compreensão, porque, além de... Seu microfone está fechado, Piveta. Eu também fiquei com essa compreensão do Paulo, porque, além de vereador, eu sou advogada, eu fiquei com essa dúvida. A construção desse acordo, que os dois lados anseiam por esse acordo,
há 2 advogados atuando, um representante das famílias e um advogado representando as famílias. Esse acordo está pronto, ele já vai ser assinado, que aí aquilo que fica aqui é aquela angústia de, será que vai mais 30 dias para assinar um acordo e depois mais 30 para comprar os instrumentos? Eu acho que é essa a dúvida que o Paulo está. Você poderia esclarecer isso para a gente, Carlos? Claro. Primeiro dizer que a empresa, logo de início, nós procuramos prefeitura, alunos, nós tomamos a iniciativa, pela circunstância, pela sensibilidade, insisto, independentemente da questão da culpabilidade, em tentar resolver o problema dos instrumentos, até por modéstia à parte, por minha orientação, porque eu já trabalhei ligado a esse setor cultural, eu sei da importância dos instrumentos a esses alunos. Claro que o objetivo era saber de toda a situação da saúde, não só dos alunos, como do motorista, de todas as pessoas envolvidas, do nosso motorista, foi a primeira circunstância. Estive na casa do motorista da prefeitura, conversei com a mãe dele, vi a assistência que já estava se dando, com o seu Dácio, no caso da Johanna, que foi a pessoa com os maiores danos à saúde, também tivemos uma tratativa mais rápida. Então, eu quero demonstrar que nós tivemos toda a boa fé do mundo em resolver. Então, nós não temos nenhum motivo para protelar. É que os cuidados que se tem são necessários e, como envolvem um núcleo de pessoas, como envolve personagens, ora de uma forma, ora de outra, infelizmente as coisas se arrastaram além do que a empresa, ou além muito mais do que vocês gostariam. Eu e o Dr. Jorge, desde semana passada, eu diria, nós tivemos que também acertar a minuta do acordo, tivemos que cada um ceder um pouco em relação a um consenso de minuta. Já temos esse consenso de minuta, e agora eu acredito que desde segunda-feira nós temos esse consenso de minuta, ontem, né? Ontem. O Dr. Jorge me fará a qualificação de cada aluno com o seu instrumento, não é necessário a assinatura, mas tendo a qualificação com o instrumento, os pedidos de compra por parte da empresa estão pré-estabelecidos. Pelo menos a empresa me disse que uma vez startado, a entrega deles é muito rápida, não é uma coisa muito demorada. Pelo menos há 15 dias atrás, que foi a última vez 15, 20 dias que nós conversamos a respeito disso, a pessoa encarregada da empresa disse que no momento que starta é muito rápida, né? Então, nós estamos assim, por isso que estou dizendo, em vias finais com toda a responsabilidade, com toda a sensibilidade, com todas as pessoas que estão no entorno, para resolvermos de forma que não fique depois uma situação que possa causar, ter que correr atrás de circunstâncias que não foram bem elaboradas, né? Insisto, nós já resolvemos o caso de uma aluna, que tratamos em apartado, sozinha, enfim, nos procurou já de outra forma. Então, nós demos toda demonstração de que nós pretendemos resolver. Então, eu pediria mais uma vez um voto de confiança às partes que estão envolvidas, que nós estamos realmente fazendo tudo possível para que esses alunos possam colocar aí o seu dom, o seu talento, a sua vocação, né, e o seu esforço à disposição da comunidade de Bauru, que também tem se esforçado para que eles possam formar aí novos talentos na área cultural da cidade. Então, Estela, pelo que eu entendi, é isso mesmo, né? Eles vão assinar o acordo, depois vem os instrumentos serão ressarcidos. Não, são simultâneos, me desculpe, Paulo, será de forma simultânea. Tá. Uma vez que eu receba já todas as minutas, não vem sem assinaturas, eu já starto a compra e a assinatura é feita no momento da entrega do instrumento, não tem problema algum, nós estamos aqui num processo de confiabilidade.
Os instrumentos estão pré-comprados, eu insisto. E essa audiência eu não iria, essa reunião realmente participar, agora tive orientação da empresa para isso também, nesse momento quando uma assessoria da Câmara me ligou, eu resolvi participar justamente porque agora eu também procuro a empresa e já peço para agilizar, porque está público tudo isso, eu acho que nenhum aluno deixará de fazer então o acordo, eu já posso realizar isso, eu acho que muito mais do que as formalidades, o que vale é o que nós estamos conversando. O Dr. Jorge tem sido muito solícito, bastante profissional em relação, então, por isso que eu estou dizendo que em questão de dias, ou até semana que vem, né, eu acredito que nós teremos todas as soluções já para esses alunos. Era exatamente isso que nós perseguíamos, viu, Piveta? Exatamente isso que nós perseguimos. A intenção foi exatamente essa. Obviamente, esse processo que nós mencionamos, o 265 de 2022, ele é mais amplo do que o que foi discutido nessa reunião de hoje, mas a reunião de hoje foi exclusivamente no sentido de tornar mais claro, público, não é? E quero, inclusive, elogiar, sim, que a gente tem tido informações por parte dos pais desses alunos, por parte de alguns alunos que me ligaram no final do ano, no início do ano, não é? Independente da intermediação do advogado, mas com a presença sempre do representante das famílias, que também preside o Conselho Municipal de Cultura, da agonia. A agonia vem não só do trágico do acidente, né? Mas vem da dispersão de informações. E quando há informações dispersas, há sempre uma perspectiva de que os desencontros aconteçam. O sentimento que nós todos estávamos na outra reunião da semana passada, né, vereadores, é diferente, creio que para vocês também, do que hoje eu tenho, né? E a gente sabe, e inclusive cobramos do Poder Público Municipal, que houvesse esse protagonismo maior do Poder Público Municipal em ajudar no processo de intermediação, independente do fato do acidente em si, mas porque envolve diversas famílias bauruenses, não é, de jovens bauruenses, e esse papel, esse protagonismo do poder público era importante nessa mediação do conflito, para não ficar só na esfera privada, né, mas estava no contexto da cessão de um veículo para poder levar esses nossos jovens talentos aqui para Tatuí. Então, naquela reunião passada, a percepção era outra. O diagnóstico que você nos passa, e aí eu agradeço mais uma vez a disposição na participação, ajuda a esclarecer. E vamos trabalhar, então, com essa perspectiva, ainda sabendo que você não está estabelecendo um prazo de uma semana para isso, mas vamos torcer aqui e vamos acompanhar, naturalmente, esse processo só se extinguirá na Comissão de Fiscalização e Controle quando todos os aspectos dele estiver concluído. Não é? E se ninguém mais tiver nada a acrescentar em relação a esse assunto da reunião de hoje, eu vou agradecer aqui a participação de todos e de todas e vou dar por encerrada a... Você quer falar, Paulo? O Paulo quer falar. Por favor, Paulo. Eu queria perguntar ao secretário de Cultura como ficou a questão dos alunos extra que não fazem mais parte da banda sinfônica. E toda semana eu estou sendo procurado para em busca dessas respostas, porque está muito difícil para alguns se manter no conservatório. Só um minutinho, Paulo. Eu vou agradecer, viu, Carlos? Agora a sua parte aqui, isso. A gente está satisfeito, agradeço a gentileza, obrigado. Muito obrigada. Respondendo então, Paulo, quanto às caronas dos ex-alunos, o nosso jurídico já está elaborando a melhor forma, né, de fazer esse documento, e da BDA, já também aproveitando, já está no jurídico para análise do termo de cooperação com o município. Espera lá, vamos descer um pouquinho mais a miúde, porque essa já era a informação da semana passada, né? Que já estava o jurídico encontrando. Não, estava indo para o jurídico, agora que está lá no jurídico. Na antiga reunião a gente estava indo para o jurídico ainda. Agora ele já está lá no jurídico.
Deve E tá como que finalizando. e nesse meio tempo, como que tá os alunos? Eles estão indo? Os ex-alunos, os nossos alunos, sim. Da banda e orquestra, sim. Então, mas aí, o caso dos da BDA e dos outros dois, não, eles não estão indo no ônibus. Com o nosso ônibus, não. Então, o Gustavo, gostaria de te ouvir sobre que celeridade que se poderia dar para esse instrumento que vai ser sugerido aí pela, não sei para qual dos procuradores, para a gente resolver essa situação. Porque o Paulo tem razão, esse foi um dos pontos também abordados, em que pese a reunião era sobre os instrumentos, mas esse assunto acabou sendo levantado por conta da demanda que a Secretaria está tendo e o Conselho de Cultura sendo cobrado no sentido desses jovens que não estão podendo ir. Ficou claro aqui na manifestação dos secretários de governo que não havia óbice, mas que estavam pedindo já há uma semana atrás, a orientação do jurídico de se fazer o instrumento adequado para garantir a participação, a ida também desses outros jovens, que eu não sei, Paulinho Maia, deve ser em torno de 6 jovens, 4 da BDA e 2... São 9 da BDA e 4... 11. 9. 12, não. 13 jovens. Bom dia. Em relação à questão da celeridade, embora exista um prazo que os procuradores tenham, né, para se manifestar, e existam aproximadamente 5 a 10 urgências por dia, né, de qualquer maneira, é um processo que, chegando agora na Secretaria, eu já vou falar diretamente com, salvo engano, consultivo, que foi esses processos, para que dê maior celeridade nessa questão para sair aí, no máximo essa semana, né? Até porque não é uma questão tão complexa de se avaliar. Paulinho, que a próxima viagem é segunda, né? Estela, o que me preocupa é a dificuldade apresentada, né, porque existe um grande problema de logística Bauru-Tatuí. Você não consegue sair se você tem aula na segunda, você não consegue pegar ônibus aqui, fazer baldeação em Botucatu e chegar em Tatuí. Não, os horários dos coletivos dos ônibus não batem assim. Então, os alunos estão tendo que sair um dia antes, alguns pagar pensão, né? Os que não são bolsistas. Meu filho é bolsista, ele chega lá, ele tem um lugar para dormir, mas os que não são, tem que sair no domingo, perto das 3 horas da tarde, arrumar um lugar para dormir, ficar para o conservatório e voltar no outro dia, chegando aqui perto das 8 da noite, por causa dos ônibus. Então, o custo para esses alunos foge totalmente da normalidade. Então, o que me preocupa também é que 3 faltas no conservatório, vocês perdem a vaga, os alunos perdem a vaga. Isso já está se estendendo para a 4ª semana, a semana que vem vai ser a 5ª. E essa é a urgência, né? É manter os alunos matriculados naquele conservatório. Fazer uma contribuição aqui. O secretário, novamente, o jurídico, Gustavo. Secretário, com essa sensibilidade, não tem como dar uma prioridade, hoje ainda é quarta-feira, até sexta, pelo menos uma resposta até para essa situação. Se tiver possibilidade, né? Tá ajudando aí. Ser baixinho é duro. Foi exatamente esse o ponto que eu terminei minha fala anterior. Exatamente. Vou solicitar que seja dada uma prioridade e, claro, levando em consideração aí também as urgências que surgem diariamente, mas que dê um retorno aí até sexta-feira. Obrigado. Era só para confirmação mesmo, para o argumento do Paulo. Ele vai, acho que, retornar. Obrigado. Eu estranho um pouco a questão de se colocar esse assunto em urgência agora. Esse assunto ele já é discutido há muitos e muitos anos, assim, sabe?
Até quando a Tatiana era secretária, ela também já era cobrada por esse assunto dos alunos que não faziam parte mais, desde o caso de Poços de Caldas. Então, do caso de Poços de Caldas para cá, esse assunto, eu nem lembro a data daquele caso de Poços de Caldas que os ônibus foram retirados dos alunos, mas daquela data para cá, esse assunto é discutido, né? E agora começou o ano letivo e estamos colocando como urgência. Não, esse assunto já é discutido há muito, muito tempo já. Eu tenho plena concordância com você, porque nós falamos aqui em diversas, não só das reuniões que nós fizemos para a investigação daquele processo do ônibus para Poços de Caldas, mas também no pronunciamento de diversos vereadores dessa casa na tribuna, porque foram procurados por pais e mães. Não é? Então, eu concordo que o lapso temporal aí está defasado. De fato, já haveria perspectiva de ter esse assunto encerrado. E também, repetindo apenas, né, vereadores, nos preocupa que, quando você investiga algo que está errado, a reação imediata seja parar tudo e aí criar um novo problema. A gente sabe, cobra e espera que tenha normativas que deixe tudo regularizado, que deixe tudo certo, transparente, cristalino, para evitar que novos procedimentos sejam instaurados e pessoas, inclusive, responsabilizadas e punidas. Lembrando que aquele caso está sendo encerrado agora, em que pese a saída de ambas as secretárias, e aquele caso será encaminhado ao Ministério Público, que caracterizado foi as responsabilidades que aqui foram apontadas e apuradas. Mas, nesse caso agora, a gente vai aqui contar com a sensibilidade, em que pese extemporânea, mas de se agilizar aí por parte do jurídico esse instrumento que torne factível, que é assim que nós entendemos, completamente viável, a inclusão desses 13 alunos no transporte. Porque essa narrativa que o Paulo fez preocupa porque, além dos custos que a maior parte desses alunos não tem, você está falando da perda de carga horária nas escolas, não só de um dia, mas de 2. Talvez até 3. Porque se você viaja na véspera, talvez na véspera não, porque é o domingo, mas você perde toda a segunda e depois, para você voltar, você pode acabar perdendo prejuízo na carga horária da terça. Então, nós vamos, viu, Gustavo? Eu espero poder falar com você na sexta, te perguntar aí ao secretário, para ver se, oxalá, não seja necessário que nós tenhamos nenhuma outra reunião somente para esse item, que a gente possa realmente resolver isso dentro da agilidade que o assunto pede e requer, sem necessidade de uma nova reunião da Comissão de Fiscalização. Vereadora Estela, na última reunião, sobre esse assunto, estava havendo uma divergência de horários de entrada dos alunos da orquestra com os alunos da BDA, que uns entravam... O Paulo, poderia só esclarecer essa questão de horário? Você que está mais por dentro do assunto. No ano passado, a prefeitura disponibilizava dois veículos, da Secretaria de Educação, que era o ônibus dos alunos da banda e os caronistas, como o secretário coloca, e mais uma van levando os alunos da BDA. E a diferença era de horários. Um saía às 5, o outro saía às 9 ou 10 horas, assim. A conversa que nós tivemos na última reunião foi de ter um ônibus maior, no qual todos os alunos sairiam às 5 horas da manhã e voltasse no horário correto, que combinasse entre os dois, não só os alunos da banda, mas os alunos da BDA e os bolsistas, os alunos caronistas. Aí. Só espero que tudo isso se resolva de uma maneira, num diálogo, bom senso, E mesmo que determinados alunos tenham que esperar um pouquinho até a aula dos outros terminarem, também eu acho que também não ninguém vai morrer por causa disso. Giredelo. A gente estava vendo aqui, temos possibilidade até de aumentar e colocar um ônibus maior,
do que hoje cabem 25 pessoas. E seriam 27 pela essa lista que está sendo apresentada. E dá para pôr um ônibus maior. Mas, assim, 2 veículos nós não temos condição, de forma alguma. Tem que ser um só Não, eles têm que se adaptar ao horário. É o mínimo, tem que otimizar, né, o custo, eu concordo. Tipo, um veículo só, todos têm aula só de segunda? Só de segunda. Só segunda. Mas isso eu acho que ficou pontuado na última, né? De que a objeção aos talentos que não são parte do corpo, nem são bolsistas, não terem impedimento. Mas quanto ao horário, de que, de fato, não havia perspectiva de o poder público se adaptar em 2 horários para levá-los, né? Sabendo da importância que é o conservatório e essa oportunidade que eles têm, a necessidade de que houvesse, da parte da administração, a disposição em que todos possam ir, e de parte dos pais a compreensão de que realmente vai haver alguma perda de carga horária na escola, porque você está tendo uma dedicação, né, para um outro campo. E a gente até comparou com os craques da bola, né, ou de outras áreas esportivas, em que acaba tendo mesmo, infelizmente, um certo prejuízo desse ponto de vista. Mas que não pudesse ficar de maneira nenhuma excluídos de poder estar no mesmo ônibus que sai do município, porque aí é demais, né? 13 alunos fazendo um malabarismo para chegar, enquanto o ônibus tem espaço, poderia levá-los. Hoje existem 27 bauruenses inscritos em Tatuí? São 35, porém, alguns têm aulas de quinta, de quarta, foge da questão do ônibus de segunda-feira. De segunda-feira, que tem aula de segunda-feira, 27. São... junto com a BDA. São 13 da banda, 9 da BDA e 4 alunos 26. Extra, que não... Eu queria só pontuar um detalhe, Estela. Sim. Porque, assim, eu já falei aqui inúmeras vezes a importância desse benefício. O que a prefeitura faz por esses alunos, o conservatório, que tem alunos do mundo inteiro, mas eu vou citar só do Brasil... Eu conheço apenas 2 prefeituras que fazem isso e eles são ovacionados toda vez que conta essa história em Tatuí. Assim, todo mundo elogia muito, porque, é o que precisa ser feito. E o projeto é tão lindo, porque as crianças... tira a criança da rua, desde muito... Isso aconteceu com meu filho. Desde muito menino, entra no cursinho da banda... se apaixona pelo instrumento, estuda com excelentes professores, por isso que esse projeto da banda e orquestra se mantém vivo com uma qualidade, que eu já falei que a banda sinfônica aqui está entre as 10 maiores do Brasil, sem dúvida nenhuma, e não é uma banda sinfônica profissional. Aí o aluno entra, faz o cursinho, contando a história do meu filho, se apaixona pelo instrumento, estuda, coloca seu talento em jogo, faz a banda crescer. Aí esse aluno presta o conservatório de Tatuí, que é lógico que são os passos, né? Vai para o conservatório para o Mosesp, ou para uma banda sinfônica profissional. Mas a partir do momento que eles não fazem mais parte da banda, eles perdem o benefício de estudar no conservatório, de ter o ônibus para ir. Isso é um assunto que eu não consigo entender, não tem cabimento. O projeto é lindo, tira a criança. Tem um músico que mora na Suíça, que é o Paulo Almeida, de uma família muito simples. O cara se tornou um dos maiores bateristas do mundo. Mas aí ele presta o conservatório, sai da banda e orquestra, né? Vai para um algo maior, que é o Conservatório de Tatuí, e a partir do momento que ele não faz mais parte dos músicos que atuam, ele perde o benefício. Aí a gente está jogando na contramão, né? Então, por isso que eu insisto, com o secretário aqui, justificando a minha insistência nesse assunto, é porque se o aluno saiu da banda e orquestra, já fizeram um trabalho lindo com esse aluno, prepararam, graduaram esse aluno para prestar uma prova do maior conservatório da América Latina e passar. Eu acho que o benefício tem que continuar, sabe?
Não dá para tirar desses 4 alunos que saíram da banda o benefício de ir para Tatuí, num ônibus que tem vaga, assim, sabe? É por isso que eu insisto nesse assunto aí. O micro-ônibus tem quantas vagas? 25. Não esquece. Boa fala sua, viu, Paulo? Você tem toda a razão. A gente sabe que a máquina pública ela é burocrática, porque tem que ser, porque é movida por uma série de princípios que precisa garantir fiscalização e uso racional do recurso público. Porém, aqueles que estão à frente da máquina nunca pode perder a dimensão e a importância política de determinados instrumentos, em determinados momentos. Então, a legitimidade não pode ser obstada por conta do excesso de burocratismo, tanto que funcionou até agora, inclusive de forma exagerada e ilegal, não é? Com o abuso, com o turismo, com a arrecadação, com a utilização de veículos públicos, que tem que ser punido. Por isso que nós estamos mandando para o Ministério Público, aqueles que foram responsáveis, que respondam. Agora, em nome dessa burocracia, que a gente entende a necessidade, não é? Por conta da formalidade que rege os princípios da boa administração pública, nunca podem superar o reconhecimento de que a máquina pública só existe por conta de pessoas, por conta de seres humanos, por conta de munícipes. E essa trajetória que você falou aí é um ponto alto da nossa conversa hoje. Que você, quando a pessoa está chegando no seu melhor momento e é um quadro local, a burocracia excluí-la em nome da boa gestão não parece a medida adequada, principalmente considerando o passado, não é? O passado recente, inclusive. Então, eu tenho certeza absoluta que, dado, sobretudo, esse apelo que você faz aqui nesse nosso final de reunião, seguramente o governo, as secretarias, o jurídico, irá se esforçar para que essa resolução aconteça até sexta, para não causar, na próxima segunda, um novo transtorno a pais e alunos desesperados, com a perspectiva de uma terceira falta que possa impedi-los de permanecer nesse que é um espaço de privilégio, que é o Conservatório de Tatuí, que realmente é algo que nós todos, né, prefeita, vereadores, a cidade tem que se sentir orgulhosa de termos um número tão grande de jovens talentos dessa cidade que foram selecionados e estão naquela academia. Complementando aí a importância dos projetos, eu acho que, independente de qual gestão, né, como andamos bastante, vimos a importância dos projetos sociais na nossa cidade. Então, realmente, tudo que tem de projeto na cidade nós temos que abraçar. E não só essa gestão, como todas, né? Só uma observação, Paulo, o secretário também da Educação. Nesse ônibus aí, a questão do bagageiro, né, para transporte desses equipamentos, que é bom frisar, porque acidente pode acontecer, e eu acho que essa observação é importante desse ônibus, onde vai ser transportados os instrumentos, até para dar mais conforto, né, numa situação aí, tá bom? Acho que é isso. Gente, nada mais havendo a tratar, então, nós damos por encerrada essa reunião da Comissão de Fiscalização e Controle, agradecendo a presença de todos e todas, às 12h23.